Bom dia. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês virem mais para frente, porque o telão não é visível como a gente gostaria. À noite ele é melhor, mais visível. Porque senão vocês vão perder o que vai estar sendo mostrado. Então, por favor, todo mundo pertinho de mim. Não precisa. Obrigada. Meu nome é Geni Lília Costivelli Casaroli de Andrade. O nome é maior que eu. Eu tive a bênção de nascer em lar evangélico, presbiteriano, desde meu tataravô, que se converteu a Jesus em 1870. E de lá para cá a família, pela graça e pela misericórdia de Deus, não se desviou dos caminhos do Senhor. E aquilo, a gente nasce em lar evangélico, frequenta a igreja, e a igreja fica uma coisa que faz parte da gente, né? Mas acho que às vezes a gente não dá o valor que deveria. E eu fui fazer psicologia, e por causa da psicologia eu me afastei um pouco da igreja, e casei, tenho 3 filhas, 4 netos, e que são a minha alegria, bênção do Senhor na minha vida. Mas aí quando eu voltei para a igreja, a Eleni Vação foi falar na minha igreja sobre capelania. Isso foi, acho que em 98. E quando eu vi a fala dela, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. É assim que eu quero agradar ao Senhor. E aí eu me envolvi no Ministério de Capelania, estou nele há 18 anos. E então conheço um pouquinho de capelania. E conheço a Eleni porque o tio dela foi aluno do meu avô no seminário. Umas coisas assim do presbiterianismo, que é muito gostoso, que a gente fica mais em família ainda. E o Ministério de Capelania é algo que a gente fala que antes dele existir, ele foi sonhado por Deus. Porque muitas pessoas nos hospitais precisam ouvir falar de Jesus. Essa foto que vocês estão vendo é uma visitadora que ela tem o dom de fazer fantoche. E ela está lá conversando com a menininha e com o fantoche está machucado também, né? Está com o bracinho fachado. Porque a gente percebe isso, a identificação da criança é muito maior. Uma vez eu tinha uma fantoche ela tinha um esparadrapo aqui no rosto, e eu visitava com essa fantoche, mas era o mesmo grupo de crianças. Um dia uma falou assim para mim, ela não vai sarar nunca? Aí eu tive que tirar o esparadrapo, passar blush, porque é espuma, né, e marca. Mas como elas se identificam? Então, capelania também é isso, a gente é muito próximo do paciente. E por isso que a gente consegue falar de Jesus. Medicando a alma. O slogan da capelania é medicando a alma com competência e coração. O médico medica o corpo. Ele é expert em saber o que a gente tem. Ou deveria ser expert em saber o que a gente tem. Hoje em dia a gente acha uns que não são, né? Mas o que ele deveria ser é isso. Expert em saber o que a gente tem. Aquela dor quer dizer o quê? Mas quem vai visitar vai tratar da alma da pessoa, não do corpo. E capelania é isso, a gente está levando a palavra de Deus para tratar da alma da pessoa. O nosso mote é 2 Coríntios 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. E isso é verdade. Cada um dá o que tem. Você só pode falar do consolo de Deus se você vivenciou esse consolo. Tem até um poema que fala, quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido remanso adormeceu, não sentiu o frio da desgraça, só passou pela vida, não viveu. E é verdade. Porque quando a gente precisa,
e a gente sente o amor, o cuidado de Deus, daí você consegue falar com uma verdade que toca a pessoa que está escutando. Então, a confiança nossa em Deus faz toda a diferença. O que é capelania? É uma entidade sem fins lucrativos, cuja missão principal é oferecer assistência espiritual nos hospitais, atuando também no atendimento emocional, social, recreacional e educacional. Esse é o grupo de capelania. Nós estamos na frente da Faculdade de Medicina. E a Eleni está bem na frente, ao lado do esposo dela, o Gavin. O Gavin é pastor da Fellowship Community, uma igreja que tem em São Paulo, na Carlos Sampaio. E a Eleni se casou, teve 4 filhos, e o marido faleceu, ela era bem nova. Daí passaram bastante tempo, daí ela conheceu o Gavin, que também era viúvo, e os dois colaboram um no ministério do outro. É um casamento muito bonito, que você vê que é um casamento não só aqui da terra, foi algo que Deus fez com que acontecesse. Então, qual a missão da capelania? Levando conforto e esperança em Cristo aos enfermos. Então, vocês estão vendo uma moça conversando com uma criança de cabelo careca, né? Sem cabelo. Provavelmente por causa de câncer. E é um momento em que a criança fica muito debilitada. O câncer é uma doença que pega no contrapé mesmo. A família toda fica sem saber o que fazer e assusta muito. E é uma hora em que, mais do que nunca, a pessoa precisa saber do amor de Deus, do cuidado de Deus e ter confiança nisso, até para ajudar o tratamento. Porque há estudos comprovando que uma pessoa que confia em Deus, a perseverança dela no tratamento é maior, a força de vontade dela em manter o tratamento é maior, tudo melhora quando a pessoa confia em Deus. Capelania começou há bastante tempo. Com a Eleni, ela começou há 25 anos atrás, lá no Hospital das Clínicas, que é o hospital de referência em São Paulo, né? Daí, depois dela, o Emílio Ribas, o Hospital do Servidor, o Pérola Baiton e outros hospitais, E capelania foi crescendo a ponto de precisar fazer uma associação, que é a ACE, Associação de Capelania Evangélica Hospitalar, para poder ter mais força, poder falar com mais vigor e ter todo um parâmetro, todas umas normas a serem seguidas. Há outras pessoas fazendo capelania, mas nos moldes da ACE são as que fazem parte desse conglomerado. E por que a gente visita as pessoas nos hospitais e sabe das necessidades? Foi necessário criar a ABCE, que é a Associação Beneficente de Capelania Evangélica Hospitalar. E agora, com a ajuda do Mackenzie, nós temos uma casa, que chama Casa do Aconchego, e que eu vou falar mais na frente dela. Então, algumas fotos da atuação de capelania. Então, aulas em hospitais, visitação leito a leito. Vocês estão vendo um monte de gente paramentada com touca, máscara, até os fantoches, porque nós estamos entrando no setor de queimados do Hospital dos Servidores. E lá tem todo esse cuidado, porque qualquer bactéria pode ser muito prejudicial, eles já estão sem defesa. Então, a gente visita, a gente canta, leva o fantoche e vai paramentado para a criança entender desse cuidado que a gente tem com ela. Mas, principalmente, fala de Jesus. Então, numa hora de dor, de dificuldade, é o que a gente procura fazer. Então, aqui tem uma pessoa com máscara lendo a Bíblia. O coral de médicos nos corredores. E ela lendo a Bíblia, reunião de artesanato. Nós temos capelania em 130 hospitais. Em São Paulo, Minas, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul, Rondônia, Paraná, Pará, Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Pará,
Santa Catarina, Roraima, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Acho que por enquanto é isso. E no exterior, em alguns países, há alguns anos a Eleni e o Gavin foram para... Deixa aparecer, Argentina, Nicarágua, Estados Unidos, Espanha, África e Quirguistão. Eles foram para a África e falar de capelania lá em Angola. E vivenciaram a realidade de Angola, que é uma realidade muito triste. E pessoas que recebiam da própria ração e dividiam essa ração com os pacientes hospitalizados, porque se ele não tivesse família, ninguém levaria comida para ele. Isso também é capelania. E no Quirguistão, como lá está atrás da cortina de ferro, embora não exista, né, não entra o evangelho. E através de capelania o evangelho pode entrar. Então, através da visitação hospitalar que se pode falar de Jesus, porque no país não é possível. O que fazemos? O aconselhamento. A pessoa que está passando por um momento difícil, ela precisa ser aconselhada, ela precisa ser lembrada do amor de Deus, do cuidado de Deus. E a confiança em Deus tem que ser fortalecida. E o aconselhamento faz isso. Então, o aconselhamento é bíblico. A visita leito a leito. Que é isso? A gente chega no quarto, se apresenta, diz quem é a gente, da onde a gente é, e pergunta se a pessoa aceita a visita. Porque ela tem o direito de não aceitar e isso é respeitado. Então, se a pessoa às vezes é espírita ou é candomblé, ela não quer a visita. A gente agradece e vai embora, sem falar nada, sem questionar nada. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Isso tem que estar muito claro no coração da gente. Nós não podemos botar Jesus goela abaixo. Não é assim que o Evangelho é pregado. Mas quando a pessoa aceita, então a gente conversa, daí da conversa passa para a palavra, lê um pedaço da Bíblia, deixa uma literatura com a pessoa. Nós temos uma parceria com a Sociedade Bíblica há muitos anos. E a Sociedade Bíblica nos doa 1 tonelada de literatura a cada 3 meses. Porque são muitas capelanias, né? E então nós temos uma literatura bíblica correta para entregar para a pessoa. Depois eu vou mostrar algumas. E deixa a literatura. E se a pessoa aceita, a gente faz oração. Mas é sempre assim, com o consentimento da pessoa. A distribuição de literatura. Então, a Bíblia, que é deixada para a pessoa que não tem. Primeiro a gente pergunta se a pessoa quer, se a pessoa aceita. Porque também a gente não distribui aleatoriamente, não. É para quem quer, para quem vai dar valor. Para largar em qualquer lugar, não precisa. E é uma literatura um pouco maior. A gente também distribui aquelas filipetas, mas mais em ambulatório. Nos quartos, é um livrinho que a pessoa possa folhear, principalmente quando ela está sozinha. Esse daqui, por exemplo, ele chama Vencendo o Medo. Então, ele tem muitos pedacinhos da Bíblia de como Deus lida com o nosso medo. Deus liberta o homem do medo através da fé. O que Deus diz ao que teme a solidão. E assim vai. Vários temas e sempre o que Deus tem para dizer para essa pessoa. Então as literaturas são muito especiais. Essa daqui chama No Leito da Enfermidade. A Eleni já tem acho que mais de 20 livros escritos e vários livretos também. E esse daqui foi tirado do livro No Leito da Enfermidade, mas é voltado para o paciente. E então são pedaços da palavra de Deus que confortam, que exortam, que fortalecem numa hora de dor, de necessidade. Então é muito bom para quem está passando por um momento de dor. Ele começa assim, olha.
As coisas nem sempre acontecem como queremos. Seu plano não era estar no hospital. Para tudo o que pretendia fazer, precisava estar em pé e com boa saúde. E por aí ele vai. Quer dizer, ele já tem um gancho para chamar a pessoa para ler, porque ela está naquela situação. Aqui, a literatura sendo distribuída. Esse daqui é o Emílio Ribas. O Emílio Ribas é um hospital muito especial, porque ele é um hospital de doenças infecto-contagiosas. Então, meningite, encefalite, hepatite, AIDS, é um hospital que atende esse tipo de patologias. E a necessidade de Deus é muito grande. Aconselhamento a pacientes fora de recursos terapêuticos de cura, seriam os cuidados paliativos. Lá no Hospital dos Servidores, nós temos uma ala grande de cuidados paliativos. Paliativo é isso. Não há mais possibilidade da pessoa se curar. Ela vai ter que conviver com aquela doença, que pode ser mais séria ou menos séria. Mas, mais ainda, ela vai precisar de Deus para ter força para um tratamento, que pode ser longo, pode ser doloroso, pode ser, sei lá, uma diálise, um câncer. São tratamentos mais complicados e que a necessidade do aconselhamento é muito grande. Apoio à família dos enfermos. Quando uma pessoa fica enferma, não é só ela que fica enferma, a família toda se ressente e precisa de cuidado, precisa de apoio. A família dá apoio para o enfermo. E quem dá apoio para a família? Então, o trabalho de capelania também é isso. É estar lá disponível para conversar com esses familiares, de fortalecer esses familiares, de fazê-los olhar para Jesus, que é o nosso único alento. Aconselhamento a pacientes psiquiátricos. Há alguns hospitais grandes que, além do tratamento do corpo, têm o tratamento para a mente. E o paciente psiquiátrico são pessoas, muita depressão. Depressão é a doença do século, né? Diz que é o resfriado, tão comum quanto o resfriado. E a gente encontra muita gente que fala que está deprimida. E a depressão, ela tira o ânimo da pessoa, ela tira a vontade de viver e ela tira a fé. Então, é uma coisa que precisa muito, muito falar de Jesus. Essa pessoa, se ela se pegar com Deus, a melhora dela é muito rápida. Se ela não se pegar, fica muito mais difícil de lidar. Aconselhamento a profissionais de saúde. A gente tem percebido que quem cuida precisa ser cuidado. E o profissional de saúde, ele se desgasta. Não só por os horários, que às vezes é 12 por 36, é um plantão atrás de outro plantão, porque o ganho não é tanto. E quem cuida dele? E quem está lá disponível para escutá-lo, para aconselhá-lo? Porque ele também tem problemas, ele também passa por dificuldades. E então, nós também fazemos isso. O projeto Minutos com Deus. Isso é mais recente. Nesse aconselhamento aos profissionais, foi percebido que há a possibilidade de fazer um culto rapidinho. Então, são minutos com Deus. São 7 minutos em que a gente leva uma devocional, lê um texto bíblico, fala rapidinho, faz uma oração e aquele grupo volta para o seu trabalho. A gente não atrapalha o andamento do hospital, mas fortalece a fé do grupo para que olhem para Jesus. Isso faz diferença. Eleni comentou que lá nos servidores tem um grupo de manhã, tem grupo à tarde, então cada plantão tem grupo. E aí foi percebido diferença no relacionamento desses profissionais entre si e com os pacientes. E aí vieram falar para ela, você precisa arrumar gente para vir da meia-noite às 6, no plantão da meia-noite, para fazer minutos com Deus com eles. E é difícil, né? Da meia-noite às 6 nós não estamos no hospital. Mas porque se percebeu a diferença na qualidade do tratamento e do relacionamento entre eles. Menos briga, menos questõezinhas, que é tão comum aparecer, né? Aqui é o pastor Renato com um grupo do centro cirúrgico, lá dos servidores. Cultos com pacientes, funcionários e profissionais da saúde. Às vezes a gente consegue fazer um culto maior que a gente atrai todo mundo. Às vezes não, e é compartimentado. É só paciente, é só profissional da saúde, é só funcionário.
mas seja qual for, a abertura que derem, nós estamos lá para falar de Jesus e para trazer pessoas para escutarem. Apoio a famílias enlutadas e acompanhamento de funerais. É outra parte que também é de capelania. A família que perdeu alguém. Primeira coisa, por causa disso, a Eleni Cleides. Esse livrinho, Deus está presente. A Eleni criou para que a gente ofertasse para as famílias enlutadas. E são palavras especiais numa hora de muita dor, de muito sofrimento. Como Deus consola, porque não somos nós que consolamos. Quem consola é o Espírito Santo. Ele é o grande consolador. Mas se a gente não falar, a pessoa não vai saber. Quem não tem o costume de ler Bíblia não vai saber. Então, esse livrinho é muito especial. E a gente sempre tem para o necrotério, para velório e para distribuir. E esse papel da capelania de acompanhamento de funerais é isso. Há hospitais que solicitam, outros não. Quando eu estava no Emílio Ribas, o serviço social às vezes ligava, porque tinha falecido alguém e ele não tinha ninguém. E se alguém não acompanhasse, ele seria enterrado como indigente. E se a família depois vem buscar, não tem como dizer. Então, vocês podem fazer? E algumas vezes eu fui. Então, eu ia junto com o carro da funerária para levar a pessoa para enterrar lá no Vila Formosa. E uma vez eu me vi, 6h, eu, o rapaz da funerária e os coveiros para enterrar aquele senhor. Eu falei, meu Deus, só o senhor mesmo para me colocar aqui, né? E assim, confiante que não ia acontecer nada. Porque 6h na Vila Formosa, não tem ninguém. Mas o Senhor faz isso com a gente. Ele bota mais anjos em volta nos protegendo do que qualquer perigo que a gente possa imaginar. E foi interessante que passou alguns meses, a filha desse senhor veio procurar. E aí o serviço social tinha como dizer, olha, ele está lá no Vila Formosa, na campa tal, corredor tal. Se não fosse isso, não teria como. Alcançando crianças enfermas. Se uma pessoa adulta enferma é complicado, imagina uma criança. Ela não entende, ela acha que o que ela está fazendo lá, ela não quer ficar. E às vezes o tratamento é longo, não é 1, 2 dias, não, ela tem que ficar bastante tempo. E é um período que a gente tem para falar de Jesus para ela. E muitas vezes essa criança se converte, porque o coraçãozinho dela está muito mais disponível que o do adulto. Então muitas crianças aceitam Jesus no hospital. Aqui nós estamos paramentadas, o nosso avental todo diferente, e os fantoches, porque nós estamos no Itaci, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. E nós fizemos uma peça, e acho que era Dia das Crianças, e nós fizemos uma peça para eles com os fantoches, e alegramos o dia daquelas crianças, foi um dia muito especial. Aqui é a Arca de Noé. Então, nós estamos na creche do Hospital de Servidores Público Estadual. E daí a gente chama mais gente, porque tem que segurar o pano e tem que botar os bichinhos para fora. E falamos do amor de Deus, do cuidado de Deus. E sempre procuramos fazer uma ponte. Que assim como Deus cuidou de Noé e cuidou dos bichinhos, Deus está cuidando de você. Porque senão não tem sentido para a criança, fica uma coisa distante. Mas a gente sempre traz para ela, para o momento dela, para o que ela está passando, para que essa confiança em Deus fique firme. Humanização e cultura. Música no hospital. Então tem conjuntos, principalmente conjunto de corda, que eu acho que é o mais fácil, de percussão é mais complicado no hospital. Mas vem violonista, violoncelistas, violinistas, e a gente traz para tocar no hospital. E sexta-feira, eu e a Cleide estamos no Hospital Cruz Azul, que é o mais novo filhote da capelania. E veio um violinista e um violoncelista, e nós passeamos com eles por vários setores. Fomos na nefrologia, o pessoal que está fazendo diálise, na oncologia, pessoal em tratamento de câncer, e uma senhora
que tinha feito uma cirurgia naquele dia, então eu só fui pedir para abrir a porta para que ela escutasse a música. Ela levantou da cama para vê-los. E é uma senhora que não é evangélica. Mas a música, ela entra por um canal que a gente nem imagina. A palavra ajuda, a música, ela toca e ela amolece o coração para que a pessoa escute a palavra. Então, é uma série de coisas que são feitas. E a música no hospital tem ajudado muito. Esse coral é só do pessoal da limpeza do Emílio Ribas. E a regente nunca estudou música. E não canta porque é desafinada. Mas ela tem um ouvido muito bom. E ela treina. Então elas estão com a partitura vermelha, porque no Natal elas começam lá do 9º andar e vêm descendo as escadas, cantando, param em cada andar e cantam. E o pessoal da capelania vai abrindo as portas para que todos escutem a música. E o pessoal do MOP, né, que é da limpeza, ele entrou na nossa e ele traz flores. E cada enfermeira, paciente, recebe uma flor. Quer dizer, aquele Natal fica marcado. Não é porque ela está no hospital naquele Natal que Deus se esqueceu dela. Coral de igrejas. A gente faz parceria com os corais das igrejas, que aos sábados vão nos hospitais e cantam. E repara, é mais instrumentos de corda e teclado. Bateria não dá. Aqui é um coral, coral dos médicos. Esse rapaz que está no meio, ele é oncologista. E ele atende crianças do Itaci, do HC, do Instituto da Criança. E ele criou um coral de médicos e há anos, depois do expediente ou aos sábados, ele e o grupo vão cantar para as crianças. Celebração de datas comemorativas. A gente gosta muito de fazer festa. Então, é dia da criança, dia dos pais, dia das mães, dia do médico, dia da enfermagem, dia do assistente social, Natal, Páscoa, dia do idoso. Então, tem dia a gente vai. Por quê? Porque é uma oportunidade da gente levar a palavra de Deus. Então, no dia do médico, 18 de outubro é dia do médico. E os Gideões Internacional, eles são parceiros, assim, há hospitais que eles não podem entrar. O Emílio Ribas é um que eles não podem entrar, porque é infecto-contagioso. E eles deixam os Novos Testamentos sabendo que a gente vai distribuir. E aí, no dia do médico, a gente vai para cada médico, a gente dá uma mensagem que a Eleni bola e um Novo Testamento, branquinho. E aí, todos eles, primeiro que eles ficam muito felizes da gente ter lembrado. Que é tão gostoso ser lembrado, né? E muitas vezes o profissional trabalha, ninguém nem lembra. Então, quantas vezes eu já cheguei e falei, feliz dia do médico. E ele, obrigada, eu nem sabia que era meu dia. Isso é gostoso, isso faz diferença. No dia do combate à AIDS também está lá, e enquanto eles jogam confete, soltam bexiga, a gente distribui literatura. Educação e capacitação. Para fazer isso, existe um curso de capelania, que é dado uma vez por ano, em geral na época de abril, maio, porque vem gente de São Paulo, mas vem muita gente de fora de São Paulo. Então, a Eleni procura um feriado mais comprido, de 4 dias, que as pessoas possam fazer o curso de uma vez. Então, são 40 horas de curso e depois mais 70 horas de treinamento. Não, 70 de leito e 40 de curso. Porque são 8 horas por dia, ou 9 horas por dia, 4 dias. É pesado. Mas é muita coisa que tem para passar. Então, a pessoa faz essa parte teórica e depois a parte prática é feita no hospital com alguém que já fez, que já visita, para ser treinada e fazer direitinho, para não fazer bobagem. E essa pessoa que vem para o curso também, ela passa por uma entrevista, porque a gente não inibe ninguém de fazer o curso, mas a pessoa tem que estar no hospital com o nosso jeito. Então, ela pode ser de uma igreja pentecostal, mas no hospital ela vai ser muito mais presbiteriana. Não pode decretar
aleluia, glória a Deus, não pode. Não pode decretar cura, não pode mandar tirar soro. E todos passam por esse treinamento para assim, porque é a nossa cara, somos nós. E muitas vezes se perde um trabalho por uma pessoa que fez errado. E é fácil a gente errar. Às vezes, entrar, por exemplo, no Emílio Ribas, tem muitos quartos que tem isolamento. E a gente chega no quarto, você olha e vê o que você precisa fazer para entrar. Às vezes é a máscara, às vezes, além da máscara, é um avental. E isso se você não for tocar o paciente. Se você for tocar, tem que pôr luva também. Então, a gente tem que se paramentar. Se não se paramentar, não entra. E se a pessoa entrar num quarto sem se paramentar, ela está contaminada. E o avental dela está contaminado. E aí ela vai para outro quarto e vai levar essa contaminação? Isso é muito sério. Então, esse treino é bem sério, é dirigido e acompanhado o tempo todo para que a pessoa faça direito e não ponha a perder o nome da capelania. Aqui o Dr. Paulo Tsai, aqui o Gavin. Um grupo atendo aula, a Eleni, o Lotufo Neto, e esse daqui eu não lembro quem é. Mas são palestrantes no curso. Outros palestrantes e os vários lugares. Aqui o reverendo Jorge Canelhas, bem no meio. Aqui o grupo da capelania, que dá assessoria na implantação e organização de capelanias. O curso breve. Uma ideia que a Eleni teve foi de capacitar as igrejas para visitar os pacientes da igreja. Então, a pessoa esteve no hospital, veio para casa, ela precisa de uma visita. Como essa visita tem que ser feita? Quanto tempo que a gente vai demorar? O que a gente vai falar? Isso é importante que a igreja saiba. E, além disso, a pessoa que sai do hospital, que ouviu falar de Jesus, que aceitou Jesus como Salvador, quando vai para casa, quem vai fazer esse discipulado? Esse acompanhamento, esse fortalecimento? É a igreja. Então, as igrejas precisam se tornar parceiras da capelania para que o ID de Jesus realmente aconteça. Equipar cristãos para visitar enfermos, a igreja como extensão da capelania e orientação para missões urbanas. As nossas cidades estão cada vez mais lotadas. E é necessário, então, capacitar pessoas para fazer isso. Aulas nas faculdades de medicina. A medicina está vendo que só o cuidado do corpo não é suficiente. E agora está começando a humanização hospitalar. Cada vez se escuta falar mais nisso. Então, é como a capelania está entrando. A Eleni já deu palestra em muitas faculdades, já escreveu capítulos de livros de medicina, falando sempre de espiritualidade. Aulas para profissionais da saúde em cuidados paliativos, que é isso, eles acompanham a pessoa que está ruim, que está indo embora. Mas eles podem até um ponto, e a partir daí eles não sabem o que fazer. Aí chama a capelania, né? Quando eles não sabem o que fazer, eles chamam a gente. Porque nós temos o algo mais, nós temos Jesus para oferecer. Comitês de ética, equipe multidisciplinares e congressos médicos são outras possibilidades de participação que a capelania tem. Congressos de igrejas, palestras em escolas, igrejas, indústrias e comitês de humanização hospitalar. Quer dizer, o leque vai se estendendo. Publicação de livros específicos. Então, aqui tem alguns livros que a Eleni escreveu. O primeiro que ela escreveu foi No Leito da Enfermidade, que eu falei que foi o que antecedeu esse daqui. Esse é para o paciente, mas aquele lá é para quem quiser, tem para vender em livrarias evangélicas. Consolo. O consolo é baseado no livro de Jó. Quando o senhor Odair falou, né, de Jó, é muito interessante, porque o livro de Jó não é um livro para quem está começando na igreja, não. Ele é um livro complicado. Né? A gente começa a concordar com os amigos de Jó. Não, está tudo errado. Se os amigos de Jó estão errados, o que eu estou concordando com eles? Então, eu não estou entendendo.
Então, o livro de Jó é para crente mais experiente, que conhece a palavra, que acredita nesse cuidado, nesse agir de Deus, no tempo dele, da maneira que ele quiser. E tudo isso exige crescimento na fé. E é muito interessante. E Mal e Bem é a história de José, como Deus transformou a vida de José. O Poder do Amor foi um que ela escreveu para o Dia das Mães, no leito da enfermidade que eu mostrei, Esperança para Vencer. Capelania Beneficente. Aqui a Priscila está conversando com um menininho que está sem cabelo, e acho que lá no Itaci. E ele está com a mãozinha enfaixada, né? E a gente senta e conversa, e agacha, e leva o fantoche, e de alguma maneira tenta que eles percebam isso. Então, a ABCE, que é aquela que eu falei da casa, a ABCE atua nos hospitais através de voluntários e funcionários capacitados, que levam amor, conforto e esperança a pacientes, familiares e profissionais da saúde, vivendo a fé cristã através da prática do bem na ação social, suprindo necessidades, humanizando o ambiente hospitalar, através de atividades culturais, musicais e recreativas, sem distinção de credo, raça, sexo ou classe social. Projeto Mãos e Coração. Esse projeto começou nos hospitais, a gente começou a fazer artesanato com pacientes, com profissionais da saúde, e porque o artesanato, ele desestressa. Enquanto a mãe está lá fazendo aquele artesanato, pode ser um fuxico, pode ser um pano de prato que ela está pintando, pode ser um crochê. Enquanto ela está lá preocupada, enfiar a linha na agulha e fazer aquilo funcionar, ela não pensa na doença do filho, na dificuldade que ela... É um momento dela. E isso é muito importante. Porque é um respirar que às vezes ela não tem de outra maneira. Então nós descobrimos que o artesanato é fantástico nos hospitais. Sempre que é possível a gente leva. Artesanato, então o projeto Mãos e Coração tem o quê? Artesanato, música, fantoches, histórias, cursos profissionalizantes, projeto Minutos com Deus e educação em... Não deu para... Distribuição de cestas básicas, roupas e kits de higiene. Por conta de tudo isso, a gente foi percebendo que precisava de um lugar para acolher as mães das crianças dos hospitais da região do HC. Aquele miolinho tem o HC, tem o INCOR, tem o ICESP, que é o Instituto de Tratamento de Câncer do Estado de São Paulo, o Emílio Ribas, o Instituto da Criança e o Itaci. Num pedaço de, acho que de menos de 1 quilômetro. Então, a gente precisava de uma casa lá. E aí começamos a orar. E a Eleni levou a ideia para o Mackenzie. E o Mackenzie, então, é nosso parceiro. Nós temos um lugar que chama-se Casa do Aconchego. Então, essa casa foi pensada para essas mães. Ela já existe há 5 anos, e de lá para cá ela foi mudando bastante. Então, primeiro era assim, um lugarzinho que as mães pudessem vir para tomar um café da manhã, porque, às vezes, as mães das crianças da UTI, do Instituto da Criança, quando o médico vai passar a visita, ela tem que sair do hospital. E ela não tinha onde ir, ela ficava sentada na sarjeta. E isso doía nosso coração. Como, coitadinha dessa mãe, na sarjeta? Ela não tinha dinheiro para ir numa lanchonete, comer um salgadinho, e ela ficava sentadinha lá. E às vezes a gente ia lá conversar com ela. E aí começou essa, senhor, o senhor tem que mexer nisso, o senhor tem que mudar isso. E aí Deus, através do Mackenzie, nos deu a possibilidade de fazer a Casa do Aconchego. E lá as mães vêm. Então são mães de crianças internadas com coisas sérias. Tem uma mãezinha que vai na casa, há 2 anos, o menino dela nasceu sem intestino. E então tá todo um processo para fazer uma cirurgia, para colocar um pouco de intestino nesse menino. Eu não sei nem como é que eles estão fazendo, mas ele não sai do hospital. E essa mãe está internada há 2 anos. Ela dorme numa poltrona,
E ela vem lavar roupa lá na nossa casa, porque onde que vai lavar roupa no hospital? O hospital não permite isso. Roupa molhada é fonte de bactéria. Não pode. E aí ela vem na casa, ela traz a mala de roupa, lava. Atualmente nós estamos, acho que, com 6 máquinas de lavar. A gente começou com 2. E pessoas têm doado, e a gente tem comprado com dinheiro que é doado. Nós estamos com 5 máquinas de lavar. E eu não tenho foto, mas a Priscila, que é da diretoria da ACE, estava passando pela Oscar Freire, que é uma rua de comércio lá de São Paulo, chique, né? Mas é no pedaço de cá, antes da Rebouças. E ela parou na frente de uma casa para atender o celular. Daí, quando ela olhou, estava escrito, aluga-se. Ela ligou para a imobiliária e a gente alugou essa casa. E é uma casa que parece pequena, mas ela é fantástica. Então, lá a gente tem um refeitório no andar térreo. No andar de baixo, que é um porão, mas é um porão bem arejado, a gente tem a sala de convivência, que tem a televisão, tem videogame para as crianças, onde a gente faz devocional todos os dias e fala do amor de Deus para essas mães, e que uma fala para a outra, porque nós não podemos no hospital falar, olha, a gente existe, a gente está lá. Não, é boca a boca. E nesses 5 anos, a gente está servindo refeição para umas 70 pessoas por dia. E que são pessoas que antes não tinham condições de comer, de comprar alguma comida, e ficavam com fome. Algumas traziam alguma coisa de casa, outras, nada. E teve mãe que falou para mim, ai, que bom que vocês existem, porque eu cheguei a beber o leite azedo do meu nenê, de tanta fome. É muito duro, né? Então a gente sabe que a gente está lá porque Deus nos quer lá, e lá a gente tem sido bênção, e principalmente essas mães, mas não só. Ela é para os hospitais da região. Então o pessoal do ICESP faz tratamento, quimioterapia, vem, toma café, almoça, participa do devocional. E o Pro Queimados, que é ligado ao HC e ao Hospital São Paulo e o Hospital do Servidor. Dos 3 hospitais vem gente. Eles passam no Pro Queimados porque eles usam uma malha, isso eu não sabia. A queimadura, ou a pele queimada, não sabe a hora de parar. Ela não para de crescer. E aí forma o queloide. Para não formar o queloide, a pessoa tem que usar uma malha, que é tipo meias Kendall, bem rígida, no rosto, no corpo todo, tem para tudo. E elas têm que vir toda semana para ajustar essa malha, porque vai laceando. E então ela vem no Pro Queimados para arrumar a malha e passa na casa. E na casa ela ouve de Deus, porque são pessoas às vezes que muitas se queimaram com álcool. Depois que agora não tem mais álcool líquido, né? O álcool é só em gel. Porque tanta gente se queimou com álcool que o governo tomou uma providência. E hoje em dia, graças a Deus, só tem álcool gel. Muitas crianças se queimaram porque puxaram a panela quente de cima do fogão. E agora tem um anúncio, não sei se vocês já viram, de criança segura, que eles mostram a mãe colocando um negócio na tomada, o pai imaginando que a frigideira é uma raquete, que ele vai pegar a raquete. E eles falam, use a sua imaginação, eles vão usar deles. E eu achei uma chamada fantástica, porque a gente vê o resultado disso. Essa criança queimada, e aparecem umas crianças, e é fantástico como esse tratamento melhora. Porque as primeiras vezes que a gente vê, eles estão totalmente desfigurados. Mas daí, aos poucos, a pele vai renovando. Fica a marca, mas não é mais aquela coisa terrível. E a dor que eles passaram. Então, é um momento que, quando a gente fala de Deus, aquilo dá um refrigério e tem ajudado bastante. E esse pessoal está sempre lá. Fora isso, tem outras patologias muito complicadas, que eu acho que na Casa do Aconchego eu já vi cada coisa que, todos os meus anos de hospital, eu não tinha visto. E assim, não importa o quê. Nós estamos lá e nós somos, para eles, a voz de Deus falando, eu me importo com você. Eu estou aqui porque eu te amo. E aí, quando a gente fala isso faz sentido para eles. Porque é assim que a gente demonstra, né? Deus deixou a gente para que um amasse o outro, né? Ele não mandou anjo fazer isso, ele mandou gente. E eu sei que capelania é isso, é viver o amor de Deus junto às pessoas.
E outra coisa que esse é um projeto que eu desenvolvo há bastante tempo. Quando eu entrei no Emílio Ribas, existia um pastor que fazia a distribuição de cesta básica. E aí eu comecei a trabalhar junto com ele, depois ele saiu, eu fiquei. E os pacientes do Emílio Ribas, por conta do vírus HIV, eles perdiam família, emprego, dinheiro, amigos. Era uma situação muito, muito drástica. Precisava de uma cesta básica. E aí nós começamos a mobilizar igrejas parceiras. A Igreja Batista Memorial nos ajuda com 20 cestas todo mês. E atualmente eu estou com 54 famílias. E tudo doação das igrejas parceiras. Daí eu faço a reunião com os grupos, sempre tem a devocional, tem o artesanato, almoça, aí leva a cesta embora. E assim ela está escutando, e muitas pessoas já aceitaram Jesus. E daí começou com o pessoal do Emílio Ribas, depois não. Depois estendeu, porque não importa qual seja o hospital, há famílias que estão passando por dificuldades. Tem famílias que as crianças estão internadas no HC de Suzano, porque nasceram com uma complicação que precisa do respirador. As crianças não saem do hospital. Então, essa mãe, ela não tem como trabalhar. Como que ela vai arrumar sustento? Muitas vezes está sozinha, o marido foi embora, o marido faleceu. Então, são famílias que a gente ajuda também. E com doação de roupa, calçado, o que for, o que vier, a gente só é o intermediário. Chegou e a gente doa. E os kits de higiene que são feitos para dar nos hospitais, que permitem para os pacientes internados. É aqui alguns momentos lá da Casa do Aconchego. O menininho está com um livro da Sociedade Bíblica, esse é outro. Aqui cantando para a criança e a mãezinha com o neném no colo. Aqui são artesanatos, momentos de artesanato. Aqui é no Hospital do Servidor, é a Gessini. Aqui eu acho que é no Itaci. Então, várias possibilidades. E, às vezes, até fazer a unha. Esse vídeo é de 2010. Em 2009, 180 mil pessoas foram alcançadas através do Ministério de Capelania. E eu queria que a Cleide falasse um pouquinho da experiência dela lá no Hospital dos Servidores. Livros, são a Sociedade Bíblica, todo ano nos doa, faz parceria. A gente vende pelo preço normal e a Sociedade Bíblica nos dá um livro desse para a criança internada. Então, quem compra, leva o seu para dar de presente para a criança. E a Sociedade Bíblica doa um, cada livro que a gente vende, doa um para a capelania para entregar para uma criança no Natal. Então, esse acho que você nem estava sabendo ainda, né? O segundo seminário de Medicina para a Alma, Cuidando da Ansiedade. É gratuito. Quem tiver interesse, vai ser no Hospital do Servidor Público, tá? Aqui na Borges Lagoa. E eu vou deixar o cartaz aí para vocês verem depois. É gratuito e é muito bom esse curso. E esse hospital está com as portas assim abertas totalmente, como ela falou, até com os profissionais da saúde. A diretoria quer que a gente alcance todos. Mas no servidor público, passaram, o ano passado, 3 milhões de pessoas por esse hospital. Mas a capelania... A seara é grande, né, meus irmãos? 3 milhões. A capelania não chegou a alcançar 200 mil. Por quê? Faltam trabalhadores para a seara, né? Então, a gente tem que se preparar. A capelania tem diversos cursos para se preparar. Eu vou deixar esse aqui. A Casa do Aconchego, quando foi inaugurada, teve uma mãe que chegou e falou que ela não dormia numa cama há 9 meses. Ela dormia numa cadeira plástica do hospital, dia e noite ali. Porque vem gente do Brasil inteiro, né? No Emílio Ribas, no Hospital das Clínicas,
Então, ela falou, gente, eu não vejo uma cama há 9 meses. E lá ela pôde descansar. Elas vão, dormem um pouco, né? Geni tem um quartinho lá, elas dormem, né? Então, a casa passou por uma reforma, ficou um mês e pouco, fechada, porque teve um vazamento, aí começamos a mexer, aí aparecem as coisas. E aí, quando voltou a funcionar, teve uma mãe, uma das nossas, a Priscila, que é da diretoria, foi até o hospital e viu uma mãezinha que ia sempre lá almoçar e estava muito magra, muito magra. E ela perguntou para a enfermeira, falou, ela está doente? Ela falou, não, vocês estão fechados há um mês e pouco, ela está um mês e pouco sem almoçar. É duro, né? Ter o filho doente e ainda não ter alimento para ter força para ajudar o filho. Isso daí dói demais, sabe? Então, são experiências que a gente vive todos os dias. Nós fizemos artesanato com o idoso no Hospital do Servidor na quarta-feira. De manhã eu fui até a cardiologia, que é o meu setor, para ver os idosos que estavam lá e que tinham condições de fazer algum artesanato. E aí encontrei uma senhora que eu tinha visitado na quarta-feira e ela estava chorando porque o médico tinha acabado de passar e dizendo que ela tinha que ficar, ela está um mês lá, mais 7 dias de antibiótico. E ela estava pronta para ir embora, receber alta, e ela estava arrasada. Eu falei, então nós vamos vir, depois do almoço, fazer um artesanato. Você quer? Ela falou, ai, Cleide, eu estou tão desanimada que eu acho que eu não vou querer. Eu falei, depois do almoço eu passo aqui e a gente conversa. Se você quiser, tudo bem. Aí nós fomos, a equipe foi, e ela aceitou fazer o artesanato. No final do artesanato, ela estava rindo, ela estava alegre, abraçou todo mundo, agradeceu muito. E as enfermeiras chegam para a gente e falam, olha, visita a Dona Maria, visita a Dona Marlene, porque ela está entrando em depressão. E ali a gente, às vezes a gente nem fala nada, a gente ouve, porque a carga dividida é mais leve, né? E tem gente que não fala dos problemas, por isso é cura de alma, sabe? Porque elas não falam nem com os parentes. E aí conversam com a gente ora. Explicamos que Deus entende tudo isso, né? Que ela tem que pedir perdão e a cura espiritual, né? É melhor do que a cura física, porque a cura física é passageira e a cura espiritual é eterna. Então são experiências. O kit que essa igreja mandou, a SAF fez, né? O kit. Eu tive uma experiência maravilhosa que nós entregamos esses kits para as crianças dos queimados para dar para os pais. Que vocês entregaram, acho que na quinta-feira, antes do Dia dos Pais. Na sexta-feira, nós entregamos para as crianças darem para os pais, as crianças que estão internadas. E aí sobraram os kits, tinham 10 crianças no Queimados. E a gente foi na enfermaria do pronto-socorro. A enfermaria do pronto-socorro é terrível, porque a pessoa chega infartada, ela estava bem com a vida como nós aqui. A gente não pensa na doença, não pensa em hospital quando a gente está aqui. Mas aí é um infarto, é uma consulta que vai fazer, e aí precisa ficar, ela fica, o chão cai, sabe? Perde o chão, né? A vida dela vai ser diferente. Por isso que precisa, esses cursos da capelania prepara, porque assim como vocês sustentam missionários fora do país, que ele precisa aprender o idioma, precisa aprender a cultura do povo, a gente precisa se preparar para estar dentro do hospital, porque o paciente tem outra linguagem agora, é outro idioma. Às vezes é pelo olhar que você vai saber o sofrimento que aquele paciente está passando. Então você tem que aprender tudo isso. A palavra-chave que ele vai te dar para você introduzir a palavra de Deus e levar o consolo de Deus para ele. Por isso esses cursos são muito importantes, né? Prepara mesmo a pessoa para estar dentro do hospital. Nós temos pastores. Os pastores têm que fazer o curso para entrar no hospital. Porque ele vai aprender também como lidar com as doenças infecto-contagiosas, como ela falou, e uma série de coisas que os próprios profissionais da saúde vão ensinar nesse curso.
Então, as coisas de Deus têm que ser feitas com zelo, com competência, né? E com amor. Então, essas experiências têm... Esse kit que vocês deram, depois eu entreguei lá com mais 2 visitadoras na enfermaria. Quando foi na semana seguinte que eu fui na cardiologia, eu entrei num quarto, um senhor falou assim, eu te conheço, todo feliz. Eu te conheço. Eu falei, por quê? O senhor já passou por aqui? Ele falou, não, eu estava na enfermaria do pronto-socorro, desesperado, que eu estava sofrendo um infarto, tinha acabado de sofrer um infarto, estava esperando vaga na cardiologia, e a senhora me chegou com um kit de higiene pessoal. Foi o kit que essa igreja mandou. Então, vocês também têm nos ajudado, e eu quero agradecer aqui pela ajuda de vocês. Bom? Eu trouxe alguns folhetos da Casa do Aconchego e alguns folhetos da ACE. Quem quiser pode pegar aqui. E eu trouxe também alguns livretos para serem vendidos. Esse No Leito da Enfermidade, Salmos para Enfermos e Dor na Alma. Esse livrinho foi desenvolvido pela Eleni para pessoas que estão passando por depressão. E, então, se vocês se interessarem, depois, fora do templo, daí vocês vêm falar comigo, porque o templo não é lugar da gente vender nada. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês. Qualquer pergunta, estou disponível. Acho que tem mais uns minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Então, no mínimo 50 pessoas. Eu não sei quanto está saindo por pessoa, mas não é muito. Eu acho que é entre 30 e 50 reais. Mas precisa ter pelo menos 50 pessoas. E a gente vem e passa o dia dando curso. Porque daí não é só um curso, é um desafio para que a igreja se una para ir fazer isso. É muito interessante, é muito gostoso. No final de semana. Em geral, é num sábado. É o sábado o dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde, mas é só um sábado e é para capacitar a igreja a visitar o enfermo da igreja. Ele não capacita para o hospital. Mas, às vezes, ele remexe o coração para a pessoa querer fazer o curso de capelania. Nada. Como tem igrejas que como precisam um número mínimo, geralmente as igrejas convidam outras próximas, né? Nós temos a Independente aqui, então dá para convidar. E também, eu já tenho o calendário de 2014, vai ter um curso, eu não lembro se vai ser no próprio servidor, para a igreja, para visitar os pacientes fora do hospital. Mas eu vou mandar o calendário desses cursos, tanto o nível 1 como para visitação de pacientes, porque eu já tive uma experiência triste de visitar um paciente que não era da igreja e uma vizinha dele, da minha igreja, quis ir comigo. Chegou lá, ela só falou de doença. E nós não temos que ir lá para falar de doença, de coisa triste, muito pelo contrário. A gente tem que ir para levar conforto. Então, esse curso vai treinar os membros da igreja para visitar os vizinhos doentes que vocês ficam sabendo, né? Levar uma palavra de conforto. Eu vou mandar o calendário do nível 1 e desse curso para vocês. Quem quiser faz a inscrição pelo site já, tá bom? Pois não. Eu não sei ficar, eu falo com as mãos, aí sai. Tá bom, eu fico dançando. Na faculdade, eu fiz pedagogia. E nós tínhamos que apresentar um trabalho. E resolvemos, um grupo de 5 pessoas e um rapaz, ir visitar uma casa, a Casa Vida, que é onde crianças HIV. Naquela época, 92, 91, 92, tinha muito preconceito. Então, eles estavam passando assim, e nós fomos. E lá, é assim, que até o pernilongo, o pessoal achava que picava a criança e você mordia, também era transmitido.
Nossa, realmente tem que ter dom. Porque eu fui, nós filmamos, mas é assim, porque ali era limitado, a criança, dizem que até 7 anos, sobrevivia com aquela doença, e depois aquilo ficou na minha cabeça. Eu passei o dia mal. Eu falei, nunca mais eu vou pisar lá, porque tem que ter estrutura. Realmente, por isso que tem que ter esse curso, porque você não pode trabalhar com o coração, isso é com a razão, porque se você entra lá, você acaba chorando junto com a pessoa, então não adianta. Então, assim, foi um lar de criança, a gente passou, filmou, levamos para a faculdade, a classe não aguentou. Eu falei assim, realmente é Deus mesmo que sustentam vocês com o coração, que é realmente que Deus sustente mesmo essa casa. Eu falo assim, Senhor, me dê forças também para mim, porque eu não posso assim hoje falar que eu vou lá dar apoio, porque eu vou chorar junto, não adianta, mas eu posso orar, né? Eu posso estar em casa orando ou fazendo outro tipo de trabalho, mas realmente é gratificante mesmo. Que Deus abençoe vocês. Não, tem muita coisa. E para cada hospital que a gente consegue uma sala, que é uma batalha, precisa de secretária. Precisa de doação para artesanato. Porque esse artesanato, o paciente não paga nada. Mas alguém tem que pagar. Na Casa do Aconchego, a parceria é do Mackenzie, mas ele paga o aluguel da casa, ele paga os funcionários. Mas e a comida? É só a doação, gente. E sabe que Charles Miller, que abriu o artesanato na Inglaterra no começo do século, e tem uma história que fala que as moças que cuidavam das crianças vieram para ele e falaram, pastor, não tem leite nem pão para dar para as crianças. Ele falou assim, tá bom, eu vou orar. E foi para o escritório dele, fechou a porta, e se ajoelhou, disse que ele tinha calo no joelho, de tanto tempo que ele ficava ajoelhado orando. E ele orou, e daqui a pouco bateu na porta, e o leiteiro falou, olha, o carro quebrou a roda, e o leite vai estragar, então eu trouxe para as crianças. Pronto, já tinha leite. Aí chegou o padeiro, o pão queimou um pouquinho, eu não posso vender. Pronto, já tinha pão. E lá na Casa do Aconchego a gente vive isso. Antes de ficar só com capelania, eu fui coordenadora de uma casa de apoio para criança com HIV, e ela foi a primeira casa de apoio evangélica. Ela chamava Prides. Era lá no final da Vila Ré, e tinha a parte de adulto lá na Jardim Elos, na beira da represa. Então, eu vivi milagre. E na capelania eu vejo Deus fazer milagre. Deus cura. Mas Ele faz muito mais do que curar, porque Ele cura a alma. Ele não cura o corpo. E muitas vezes Ele não cura o corpo porque Ele está curando a alma. E a coisa mais complicada desses meus 18 anos é fazer uma mãe entregar o filho para Jesus levar. Não tem coisa mais complicada que isso. E se o Senhor não capacitar a gente e não fortalecer e nos der essa certeza que é o melhor, você não tem como falar com essa mãe. Então, capelania é isso. Para mim, o cerne de capelania é isso. É você ser instrumento de Deus naquela hora mais difícil, mais dolorida, e ver Deus fazer milagre. E agora, lá no Cruz Azul, eu estou acompanhando uma mãezinha, que a filhinha dela está com câncer no cerebelo. Está desenganada. Mas essa menina está viva há 70 dias. Tem um propósito? Tem. Porque através da vida dessa mulher, ela é da Assembleia de Deus. E ela é muito firme. E, através da vida, do testemunho dela, médicos, enfermeiros, auxiliares, estão sendo impactadas. Mas nós temos que saber que isso é propósito de Deus. Porque quando você vê uma criancinha lá, você fala, Senhor, o que é isso? Para quê? Ele sabe para quê. E a gente tem que confiar. Isso, gente, é fé. Então, capelania para mim é fé, é você crer nesse Senhor maravilhoso, que tem um propósito para a vida de cada um, que está lá, que está passando por lá, que deu um esbarrão, sabe? E que a gente está lá para isso. E o Senhor tem nos capacitar momento a momento, não é dia a dia não, é momento a momento, porque qualquer coisa a gente pode cair, porque a gente é muito fraco. Se não for o Senhor, ai de nós. Como diria Israel, né? Se não fosse o Senhor, mas é isso. Então, muito obrigada.